Alô, eletrizados! Bem-vindos ao canal Eletrizando. Eu sou o Vitor de Holanda, cardiologista, e estou aqui para trazer para vocês informações atualizadas a respeito de cardiologia e outros temas da área da saúde. Hoje vou falar para vocês a respeito de dois exames que geralmente geram uma confusão no meio acadêmico, no meio clínico: o MAPA e o MRPA. Bem, MAPA nada mais é do que a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês vão ver que tem alguém utilizando um aparelho de pressão no braço e uma bolsinha, né? É justamente o aparelho que a pessoa vai até um hospital ou uma clínica, coloca esse aparelho, leva para casa e faz verificações de forma sistematizada da pressão e de forma automática. Durante a vigília, são feitas verificações da pressão a cada 15 minutos e durante o período noturno a cada 30 minutos. A partir dessas verificações, então, tem-se a informação da média, de verificações dos níveis de pressão para saber se a pessoa está ou não com a pressão alterada. Ele serve para dar o diagnóstico de hipertensão para aqueles pacientes que nós, por um acaso, tenhamos dúvida, e também vai servir para acompanhamento, para saber se a gente está com o nível adequado da medicação para a pressão. O outro exame, esse aqui que está aparecendo para vocês, parece um exame normal, como qualquer outro, um aparelho normal de pressão, mas na verdade é um aparelho validado e elaborado para realizar o exame chamado MRPA. O MRPA é a monitorização residencial da pressão arterial. Nada mais é do que o paciente, com o auxílio de um acompanhante, realizar a avaliação durante 5 a 7 dias da sua pressão. A diferença dele para o MAPA, principalmente além desses 5 dias, já que o MAPA faz avaliação de 24 horas, é que ele não precisa ficar no braço o tempo todo. Então o paciente faz a verificação, 3 ou 2 verificações de manhã, 3 ou 2 verificações à noite, e depois ele tira o aparelho e segue sua vida normal. Não tem aquele inconveniente de ficar sem poder tomar banho, que o MAPA traz. Ele também me dá uma avaliação de um período mais longo. E aí eu vou saber como é que está essa variação da pressão do paciente ao longo da semana. Infelizmente, ele não faz a avaliação do sono. Então, naquele paciente você precisa fazer a avaliação do sono, realmente o MAPA é melhor. Veja aqui os gráficos, que a gente encontra nos pacientes com a realização da MRPA. Geralmente a pressão é um pouco mais aumentada no início do exame, que é a resposta aumentada, principalmente em relação à ansiedade do paciente de estar fazendo um exame cardiológico, de estar ali na clínica, muito conhecido como avental branco ou reação de alarme. E depois há um equilíbrio desses níveis pressóricos, o paciente chegando a ficar com as pressões controladas em alguns casos. E vejam bem, olha esse caso aqui. Há variações no verde, a pressão normal, e o vermelho, a pressão alterada. Mostrando o quê? Que o paciente, durante a semana, apresenta episódios de pressão controlada. Então, se ele tivesse feito o MAPA no dia em que a pressão estivesse controlada, teria dado uma pressão normal e nós teríamos tido um falso diagnóstico. Bem, então quando realizar um e quando realizar outro? Como eu disse, ambos servem para dar diagnóstico e para segmento. Se você tem o interesse de fazer um diagnóstico de como a pressão está variando nas 24 horas, ou seja, como é que está essa variação também durante o sono, se há uma suspeita de apneia obstrutiva do sono, lembrando, tá? A apneia do sono é a principal causa de hipertensão secundária. Na maioria das vezes tem tratamento e esse tratamento leva ao controle da pressão. Por vezes o paciente até deixa de tomar o remédio da pressão. Então a MAPA ela entra aí nesse momento para fazer esse diagnóstico.
Outro fator realmente relevante da MAPA é que o paciente, ao colocar o aparelho, ele vai se acostumando, né? O nosso sistema nervoso vai se acostumando com aquele aparelho e pouquíssimo tempo depois, alguns minutos, algumas verificações depois, a gente vai ter então a noção do real valor da pressão arterial, que por vezes pode estar alta na clínica, lá na hora do consultório, por uma exacerbação que a gente chama de pressão do avental branco, né? Hipertensão do avental branco. Uma das desvantagens é não poder tomar banho, então, principalmente na nossa região norte, né, que é muito quente, isso incomoda muitos pacientes. O fato da verificação noturna ocorrer também incomoda muitos pacientes, principalmente os idosos que apresentam dificuldade para dormir. A MRPA é um exame um pouco mais cômodo, que me dá uma avaliação ao longo da semana. Eu gosto muito de utilizar ele quando eu vou trocar a medicação do paciente ou quando o paciente chega relatando ao consultório que ele está tendo variação da pressão, que ele faz picos ou então faz hipotensões. E eu quero saber realmente o que é que está acontecendo com ele. Nesse caso, eu gosto de solicitar então o MRPA, porque com isso, ao trocar a medicação, por exemplo, eu sei qual vai ser o efeito ao longo daquela semana da medicação que eu introduzi. Bem como, se ele está falando que existe variação, eu vou ver se houve variação. Outro dado importante que a gente encontra aqui no MRPA, e aí eu já vou linkar com uma outra situação muito comum, que é a confusão com o AMPA, é que no MRPA também nós temos a pressão de pulso. Veja aqui, pressão de pulso, tá bom? Que se é elevada, ela me mostra um pior prognóstico, é um fator de risco a mais para o meu paciente. E o AMPA? Onde é que entra nisso? E o que é o AMPA, né? Bem, é muito comum, eu vejo isso acontecer frequentemente, pacientes que chegam ao meu consultório dizendo que trouxeram um MRPA porque um clínico deu para ele um folhetinho, um papel, para que ele anotasse a sua pressão. Isso não é MRPA, tá, pessoal? MRPA é um exame com aparelho realmente validado, calibrado e ajustado para ser feito daquela forma, que utiliza um protocolo certo de verificações de pressão, podendo ser 3 de manhã, 3 à noite, 2 de manhã, 2 à noite, por 5 a 7 dias, dependendo do número de verificações de pressão. Esse exame tem que me dar média pressórica, tanto sistólica quanto diastólica, e pressão de pulso. Coisas que nesse exame que o paciente me traz ali, né, nessas verificações que ele fez de forma aleatória em casa, ele não vai trazer para mim. Então, se ele não vai me trazer, eu não tenho como utilizar isso como um parâmetro de MRPA. Isso é uma automonitorização da pressão arterial que pode ser feita com qualquer aparelho, inclusive com os aparelhos de braço. Bem, não quer dizer que a AMPA, que é a automonitorização da pressão arterial, não tenha seu valor. Tem muito valor. Eu, inclusive, gosto de estimular os meus pacientes a comprar um aparelho e a ter esse aparelho em casa, para que eles possam verificar se aquela pressão em casa bate, né, condiz com a pressão que a gente encontra no consultório. O objetivo da autoverificação é o paciente, primeiro, se acostumar a verificar a pressão, segundo, a ele entender os sintomas e pseudo-sintomas que ele possa ter relacionados à pressão. Por exemplo, é muito comum o paciente sentir dor de cabeça e achar que a culpa é da pressão alta. E aí ele vai verificar a pressão, não tem pressão alta, a pressão está normal e a dor de cabeça não tem nada a ver. É comum ele ter algum mal-estar e achar que é pressão. E aí o que o paciente faz? Ele toma um remédio a mais, ou ele toma um remédio do vizinho, ou o remédio de um parente, e ele pode se prejudicar muito. Por quê? Ele pode fazer hipotensão por excesso de medicamento. Ele pode fazer interação de medicamentos que não podem interagir e acabar se intoxicando e realmente tendo uma situação grave. Portanto, a autoverificação nos ajuda a ter esse equilíbrio do paciente
para que ele se acostume, o familiar se acostume a verificar a pressão e saber realmente como está a pressão em casa. Então, onde é que a gente vai utilizar cada um deles? Bem, resumindo, né? Mapa, diagnóstico e acompanhamento, principalmente no diagnóstico, aquele paciente virgem de tratamento, é a primeira vez que ele está procurando o nosso serviço e a gente quer saber se ele realmente é hipertenso. MRPA, eu gosto muito, né? Ele também serve para diagnóstico e para tratamento, mas eu gosto muito no acompanhamento, porque eu consigo ter um controle na troca da medicação. Para o paciente que relata que está tendo oscilação da pressão durante a semana, e a AMPA para todos os pacientes que sejam hipertensos. Lembrando que o paciente que não é hipertenso, ele deve verificar a pressão pelo menos uma vez por ano. Bem, para finalizar aqui, eu quero dizer para vocês que fazer a verificação e a pesquisa de hipertensão de forma adequada é muito importante, porque hipertensão realmente é a doença mais prevalente na população adulta e que leva a doenças como AVC, infarto e insuficiência cardíaca. Pessoal, deixe seus comentários aqui no chat, digam quais as dúvidas que vocês têm ainda a respeito do tema, deem sugestão de novos temas. Se vocês quiserem que eu fale a respeito da diferença entre verificar a pressão no pulso e verificar a pressão no braço, digam aqui que eu faço também um vídeo a respeito, tá bom? Existe muita diferença, existe o porquê da gente preferir um ao outro. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, joguem no grupo da família, joguem no grupo dos amigos e não esqueçam de participar da nossa live no dia 9 de agosto, às 21 horas, né? A quarta-feira, com a doutora Natália Eugênio, hepatologista, onde teremos o tema fígado, coração contra as doenças metabólicas. Lembrando que está sendo muito prevalente a presença de esteatose hepática, gordura no fígado, e isso tem levado, inclusive, a casos de cirrose, fora que aumenta o risco cardiovascular. Tá bom? Um grande abraço para vocês e sejam sempre muito bem-vindos ao Eletrizando.